Como é que a igreja viveu durante 2 séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Se é assim, se a igreja no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. E quando ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, ele veio fazer morada em nós. Portanto, a igreja, corpo vivo de Cristo, vivia neste mundo. A igreja dos santos, a igreja dos que tinham fé, não precisavam de Bíblia. Esse princípio da sola escritura, ele é tão alheio à tradição e à história da igreja, que ninguém jamais poderia sequer pensar de dizer a Bíblia é o único critério da fé, antes de acontecer um fenômeno que aconteceu antes do nascimento de um rapaz chamado Martinho Lutero. Porque antes de Martinho Lutero nasceu Gutenberg. Gutenberg inventou a imprensa. E então, a partir daí, tudo bem, ótimo, né? Se a sua igreja nasceu há 500 anos atrás, quando nasceu a imprensa, então eu entendo que a sua igreja precise tanto de volumes impressos, escritos. Mas aí eu pergunto para você, como é que a igreja viveu os outros 1500 anos, se não tinha imprensa? Fica fácil Lutero, com um instrumento chamado imprensa, dizer que agora precisamos colocar uma Bíblia na mão de todos os cristãos, para que todos os cristãos façam o livre exame das Escrituras. Porque afinal, você tem imprensa. Mas você só pôde imprimir a sua Bíblia, Lutero, porque monges católicos durante séculos fielmente copiaram essa Bíblia, onde uns manuscritos iam ficando velhos e se deteriorando, e eles já iam escrevendo e copiando em outros, de tal forma que, se não fossem esses copistas, nós não teríamos Bíblia. Então, é evidente que nós estamos aqui, né, diante de uma realidade. Não haveria Bíblia sem tradição. Não haveria igreja sem tradição. A Igreja Católica crê que a Bíblia, ela é um instrumento preciosíssimo para fazer com que nós conheçamos a palavra de Deus. Gente, o que seria de nós sem a Bíblia? O que seria de nós sem a Bíblia? É um instrumento preciosíssimo, 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 mas é um instrumento para nós termos acesso àquilo que é a revelação divina que chega até nós pela Bíblia e pela tradição, pela Sagrada Escritura e pela tradição como fontes da revelação divina. E o que é que diz que a tradição é a verdadeira e autêntica tradição da igreja? E o que é que diz que a Bíblia é a verdadeira e autêntica Bíblia da igreja? É o selo do magistério, que é o servidor dessas duas fontes. Então, a coisa só fica de pé se houver um tripé. O tripé não é sola escritura, um pé só não sustenta. Os 3 pés são tradição, Sagrada Escritura e magistério. A tradição, ela precede, porque ela é a própria vida da igreja. Depois, a tradição foi colocando, por inspiração divina, por escrito, alguns livros. Esses livros espalhados depois foram sendo, né, escolhidos pela própria tradição. A própria igreja iluminada ia escolhendo esses livros, até que finalmente, quando se chegou a um quase consenso, o próprio magistério chegou e disse, não, são esses 27 livros, sim. E a partir destes 27 livros, nós temos o cânon do Novo Testamento. Essa é a história da Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, naquilo que é o que nós
temos de principal e de mais importante. Portanto, a palavra de Deus é Jesus, encarnado, o Verbo encarnado. A Sagrada Escritura é um instrumento para fazer com que nós possamos ter acesso a Jesus. Por quê? Porque Jesus vive nos membros da sua igreja.